Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Meus amigos, eu vou fazer mais um comentário aqui, apesar do comentário rápido, breve, bem sucinto que fiz lá no meu Instagram. Vou trazer um comentário aqui para vocês sobre a postagem do MTST. A postagem foi oficial, foi no perfil oficial do movimento comunista MTST, movimento invasor de propriedade privada, um movimento que deveria ser rotulado como um movimento criminoso, mas tem todo o amparo aqui no Brasil de grandes figuras emblemáticas da política esquerdista, da política comunista no Brasil. Tem, inclusive, essa passagem de pano tão maravilhosa da mídia, né, quanto aos atos desse grupo. Não só esse grupo, mas o outro grupo extremista, né, que poderia ser rotulado como um grupo terrorponturista, que é o MST, né? Pois também tem o amparo, tem toda uma questão de agraciamento de visão, favorecimento do atual governo. Mas algumas coisas são absurdas, são assustadoras e mostra a covardia dessa gente. O MTST, como você já está vendo nas redes sociais, ou talvez esteja tomando conhecimento agora, publicou no dia de ontem, chamada Sexta-feira Santa, no dia que é registrada a crucificação do Senhor Jesus, em que Jesus, um homem inocente, pagou pelos nossos pecados. Então Jesus é o símbolo da injustiça feita a um homem, para que pudéssemos ser feitos justificados diante de Deus. Então é por isso, inclusive, que nos tribunais de justiça tem a imagem de Cristo. Não é por um fator religioso. Tem ali Jesus crucificado. Mas é porque a injustiça que foi feita a um homem não pode ser repetida. É por isso, inclusive, que nos tribunais antigamente, porque a cultura woke, o politicamente correto, etc., o anticristianismo, até dos tribunais tirou essa imagem, mas que é uma referência linda do ponto de vista da concepção da justiça e da injustiça. Bom, não sei de fato se os tribunais buscam somente pela justiça, ultimamente, principalmente aqui no Brasil. Mas essa não é a questão. A questão aqui é que o MST publicou lá no seu perfil oficial. E sim, foi no perfil oficial do X. Eles não publicaram no Instagram, publicaram no antigo Twitter. E escreveram na foto de Jesus crucificado, escreveram bandido bom é bandido morto. Isso é vilipêndio, isso é escarnecer, isso é uma tentativa, uma tentativa não só de debochar, é uma tentativa odiosa de estimular atos abruptos contra um grupo. Aí algumas pessoas chegaram a comentar assim: Rafael, você não entendeu a ironia deles por causa do bolsonarismo, etc. Olha só, vejam como as pessoas já foram tão lobotomizadas, porque para atacar os cristãos tudo se justifica. Você percebe? Para atacar os cristãos, zombar, vilipendiar, profanar, inclusive isso é crime, e o senador Magno Malta foi um dos que já veio a público dizendo que vai representar o MTST, né? Essa organização tão amada por figuras políticas, inclusive aqui de São Paulo. Eu estou em São Paulo hoje. Aqui de São Paulo vai ter um carinha que vai concorrer, né? E ele é um dos cabeças desse movimento criminoso. Mas, olha só, que provocou e fez esse ato criminoso, né? Muito interessante, o senador Magno Malta vai representar. Mas uma coisa eu penso aqui com vocês. Para as pessoas, de modo geral, ali nos comentários, que eu, olhando os comentários, alguns relativizando, conseguem relativizar isso. Deixa eu lembrar de um fato bem antigo, de um pastor da Universal que ficou preso porque chutou uma santa. Interessante, né? Um pastor chutou uma santa. Ele fez errado, eu não estou justificando, mas ele foi preso. O MTST vai ter alguém preso? Serão representados, o Magno Malta falou que vai fazer. Mas será que para isso a justiça não entende como liberdade de expressão? Como uma poesia? Como tipo assim, olha, um direito à voz e opinião aí, meio que exacerbado, mas foi um direito à voz e opinião? Será que quando o Porta dos Fundos faz uma representação de Jesus igual eles fizeram de um Jesus, sabe? Lá do arco-íris. O Porta dos Fundos fez. Ali foi o quê? Liberdade artística, liberdade de opinião, né? Humor. Mas por que não existe humor com o povo do turbante? Por que não existe humor com o povo lá do profeta? Por que eles não gostam de fazer humor?
E essa galera do profeta são extremamente intolerantes. Deixa eu lembrar para você de um fato aqui rápido com você. Um jornal francês que fazia uns cartoons irônicos, cômicos, chamado Charlie Hebdo, há uns anos atrás decidiu fazer umas charges com o profeta. O profeta, sabe, pessoal? Decidiu. No dia seguinte, meu irmão, os caras invadiram lá, explodiram tudo. E aí? Será por que aqui no Brasil eles não fazem piadinha? Eles não fazem charge? Será por quê, senhoras e senhores? Tem muitos fatores, eu vou comentar uns aqui. Mas pensem no seguinte, por que atacam tanto o cristianismo? Por que atacam tanto a igreja? Por que atacam tanto a figura dos pastores? Por que debocham? Por que profanam? Por que querem desconstruir tanta figura do cristão? O cristianismo é a última barreira para o comunismo. O MTST é um movimento comunista, é um movimento extremista, é um movimento terrorista. É exatamente isso. Os comunistas só têm o Estado como seu Deus. Eles têm outros deuses, na verdade. O comunismo é uma ideologia satânica, diabólica. É a prova de que não tem como ser cristão e ser de esquerda brasileira. Não tem como ser cristão e ser de esquerda latino-americana. Porque todo o movimento latino-americano, o grupo de Puebla, ou o Foro de São Paulo, originalmente embebido em satanismo. Em ocultismo, em esoterismo. É só você olhar para o falecido Chávez, buscar a história dele, os ritos, os rituais, tá? Os encantamentos, as bruxarias. Olha para o Maduro, olha para a mulher do Ortega, olha para o Ortega. É só você apurar um pouquinho mais. Porém, se formos à raiz, a gênese do movimento comunista, você vai ver que é um movimento anticristão, é um movimento diabólico. Portanto, é impossível um cristão genuíno que nasceu de novo, que provou do novo nascimento em Jesus Cristo, ser comunista, ser socialista, fazer parte do movimento de esquerda latino-americana. São ideias, são projetos de vida e visão de divindade, de deidade completamente diferentes, na verdade, antagônicos e incompatíveis. Falo uma coisa para vocês, esse movimento de esquerda que é pelo amor, na verdade, eles promovem o ódio em nome do amor. Esse movimento de esquerda que promove a liberdade de expressão, eles censuram em nome da liberdade de expressão. Esse movimento de esquerda anti-Deus, anti-família, anti-vida, que é inclusive a favor da liberdade da mulher, e eles pregam que a mulher tem que ter o direito, né, de tirar o pequeno, igual recentemente aqui no Brasil o governo emitiu nota a favor, até 9 meses, eliminar os pequenos. Eles fazem isso em nome da vida. Então eles são o antro do antagonismo. O antro do antagonismo. Essa gente, o MTST, faz isso aqui no Brasil provando ser anti-Deus, anticristão, antibíblico, tá? Ser um movimento satânico, violento, criminoso, mas que aqui no Brasil, não sei porquê. Eu falo isso para vocês há muito tempo. O comunismo deveria ser criminalizado como o nazismo. Não foi porque eles tomaram, primeiro, escolas, universidades, partidos políticos e tomaram a mídia. É uma vergonha o que eles fizeram e todo cristão deve vir a público entupir a internet para que os representantes desse movimento sejam responsabilizados e que pelo menos a justiça faça alguma coisa. Por pressão popular, por pressão dos cristãos. Irmãos, não fiquem quietos diante desses fatos. Porque quando você fica quieto, você aceita. Você está fazendo um discurso de conveniência. A omissão aí é um discurso de conveniência. Não se omita, não fique quietinho, fale, denuncie, porque é um movimento diabólico. Bom, eu vou parar por aqui. Qualquer outra informação eu volto e converso com vocês. Mas de tudo que eu falei, fica aqui o meu protesto, a minha indignação, né? Coisas piores virão, mas a gente não pode ficar quieto, irmão. Nós devemos falar. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.